Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza. Eu começo agradecendo já a todos os professores que se dispuseram a estar participando conosco. Hoje o nosso ATPC tem aí uma forma diferenciada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o início do terceiro bimestre, as habilidades propostas para esse terceiro bimestre, e depois nós vamos apresentar aí algumas boas práticas, e é nesse momento que, novamente, a gente agradece aos professores que se dispuseram a estar compartilhando o seu conhecimento conosco nesse dia. Nós temos alguns combinados importantes, que já são, combinados antigos, mas que é importante a gente estar relembrando. Manter os microfones ligados durante a reunião, evitar clicar em apresentar agora, pois interrompe a nossa apresentação. Por favor, anotem todas as dúvidas, pois ao final nós teremos aí um momento de interação, que hoje é mais interessante ainda, porque a gente tem a participação dos nossos colegas que vão apresentar as boas práticas. E ao final será disponibilizada a nossa avaliação por meio de um formulário que será colocado aí no chat. Hoje nós temos dois objetivos. O primeiro, como eu já falei, é analisar os materiais de apoio ao desenvolvimento das habilidades previstas para o terceiro bimestre. E a segunda é participar da socialização de boas práticas dos nossos queridos colegas. Nós temos aí, para iniciar os nossos trabalhos, nós temos que primeiro observar algumas etapas essenciais para o planejamento do terceiro bimestre. Nós estamos ainda trabalhando na forma remota, nós não temos ainda uma previsão definitiva de como que nós iremos fazer o retorno e quando faremos esse retorno. Então, agora que nós conseguimos nós vencemos um segundo bimestre totalmente diferenciado, nós vamos ter a possibilidade de pensar nessas etapas para fazer esse planejamento. Primeiro, é conhecer as habilidades do bimestre que estão previstas para cada ano série. Então, já foi colocado aí para vocês, na maioria dos grupos, as habilidades essenciais que foram disponibilizadas pela SEDUC. Conhecer as habilidades que serão trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias de São Paulo, lembrando que elas estão diretamente relacionadas com essas habilidades elencadas pela SEDUC. Conhecer os materiais disponibilizados pela SEDUC, bem como conhecer os materiais também disponibilizados pelo núcleo pedagógico. Pensar qual a melhor forma de trabalhar as habilidades previstas com o meu estudante. Devemos lembrar que nós temos um número de habilidades previstas dentro do nosso currículo e nós temos aí um número de habilidades essenciais. Então, nós temos que fazer uma inter-relação entre elas e observar para melhor atender o nosso estudante. Refletir se é preciso realizar retomada de algumas habilidades que ficou fragilizada durante o processo de aprendizagem. Preparar as orientações, roteiros ou planos de aula, detalhando passo a passo para que o estudante realize as atividades propostas. Então, nós temos que pensar um pouquinho, Habilidades do terceiro bimestre. Quais habilidades estão descritas no currículo para o terceiro bimestre? E quais habilidades serão trabalhadas no Centro de Mídia de São Paulo? Então, nesse momento, a gente tem que imaginar que nós temos um número de habilidades previstas, seja no currículo paulista ou seja no currículo do ensino médio, e muitas vezes essas habilidades, elas não vão estar todas colocadas naquelas habilidades essenciais que são disponibilizadas pela SEDUC. São em cima dessas habilidades essenciais que nós vamos observar que estarão dispostas as aulas do Centro de Mídia. Então, nós devemos também observar que, principalmente no ensino médio, quando nós trabalhamos biologia, com 12 habilidades previstas no primeira série do ensino médio, 4 habilidades elencadas pela SEDUC. Física, primeira série,
7 habilidades previstas no currículo, 4 habilidades elencadas no centro de mídia. Química, 13 habilidades no currículo e 4 habilidades elencadas no centro de mídias. Muitas vezes, quando nós falamos nessas habilidades elencadas pelo centro de mídia, ela compõe mais de uma habilidade que eu tenho no meu currículo. Então, eu tenho junções de habilidades para facilitar essas aulas no centro de mídia. Por isso, a importância da gente estar estudando. Estudando o quê? Estudando quais são as habilidades propostas pelo currículo e como que eu consigo, com base nessas habilidades elencadas, atender da melhor forma possível o meu currículo, tá? Ciências não é diferente, tá? Mas ela já tem aí um número maior de habilidades que são atendidas pelas habilidades elencadas. Por favor, Mariana. Aqui nós temos um exemplo, tá? Esse exemplo é um exemplo de ciências. Então, nós temos aí a habilidade do currículo e a habilidade elencada no centro de mídias. Quando nós trabalhamos uma unidade temática. Então, a Thaís, ela colocou aqui para nós que essa unidade temática, ela trabalha vida e evolução. Quando eu trabalho vida e evolução, eu encontro duas habilidades. Uma que vai colocar para mim reconhecer, e a partir do momento que eu falo em reconhecer, nós já observamos que nós temos algumas habilidades anteriores, por isso que é importante a importância de você estar sempre retomando e sempre observando se você não precisa estar trazendo uma habilidade anterior a ser discutida para amenizar possíveis fragilidades, reconhecer a sexualidade humana na sua integralidade, selecionando argumentos que evidenciam as dimensões biológicas, socioculturais, efetivas e éticas, valorizando e respeitando a diversidade da manifestação e expressões da identidade humana, compreendendo o preconceito e a discriminação como uma construção social. É muito interessante que quando a gente lê uma habilidade, né, do currículo paulista, e isso agora com a aprovação do currículo paulista para o ensino médio, nós também teremos isso no ensino médio, você observa que ela é muito mais ampla, né? Ela traz aí uma habilidade que ela permeia, tá, de uma forma muito interessante as 10 competências gerais, e nesse caso ela traz para a gente, inclusive, competências sociais. Qual é o objeto de conhecimento? Processo reprodutivo de sexualidade e saúde. Então, quando o professor ele busca fazer um planejamento dentro dessa habilidade, além de ele fazer aí uma contextualização com o seu currículo, é muito interessante que ele faça uma contextualização também com as 10 competências gerais da BNCC, que permeiam as 10 competências gerais do nosso currículo também. E com isso, no momento que você está preparando a sua aula, que você está trabalhando o desenvolvimento do seu roteiro de estudo, você tenta, tá, dentro das possibilidades, dentro da realidade de cada professor, contextualizando com a realidade de cada um dos seus estudantes, em razão de ter ou não mais facilidade de estar tendo, inclusive, acesso a esses intermeios, mas você consegue valorar e trazer um conhecimento maior para o seu aluno. Mariana, por favor. Onde nós encontramos essas informações? Como eu falei, as habilidades essenciais, elas estão vinculadas ao centro de mídias. Então, nós temos uma programação. Essa programação, ela se encontra, inclusive, no nosso site. Eu vou pedir para a Mariana ou para a Thaís, por favor, depois colocar o nosso site no chat, para, né, facilitar, se algum professor ainda não tiver esse link. Onde nós encontramos? Nós encontramos no centro de mídias. E o centro de mídias, ele vai estar presente também lá no nosso site. Por que é importante você ter essa informação da programação do dia? Porque com base nessa programação do dia, você sabe quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas. E você pode contextualizar, né, o seu roteiro de estudo, indicando essa aula para que o seu aluno possa estar assistindo. E no momento que você está contextualizando dentro do seu roteiro de estudo, para que o aluno faça, né, assista essa aula,
você está aí dando condições dele aprofundar o seu conhecimento. E o que é interessante é justamente que com essa inter-relação a gente consegue, dentro desse roteiro de estudo, também tentar aprimorar e ampliar o número de habilidades que a gente está trabalhando em cada ano sério. Ariana, por favor. Como eu falei, aonde também a gente encontra essas informações, nós temos aí, nesse endereço, né, da Secretaria Escolar Digital, você encontra todos os materiais de apoio e os slides das aulas do Centro de Mídia, né? Por que é importante? Por dois motivos. Primeiro, muitas vezes nós, né, e eu sei que vocês, professores também, pelas exigências que nós temos no nosso cotidiano, nós acabamos não conseguindo vislumbrar ou assistir essa aula. E o segundo você tem um material, e dentro desse material você pode aí estar aprimorando os seus roteiros de estudo. Ariana, por favor. E nós temos também, como eu falei, espaços dentro da própria intranet. Esses dois links são muito interessantes, porque tanto no espaço do servidor, como principalmente no espaço da EFAP, vocês vão encontrar todos os materiais necessários para que vocês tenham aí um apoio pedagógico para desenvolver as suas aulas e o roteiro de estudo, tá? Vocês, volta só um pouquinho, Mariana, por favor. Hoje cedo, no chat, nós tivemos um questionamento do caderno do professor. Ele ainda não está disponível, mas ele vai estar disponível em breve, tá? Mas o caderno do aluno já está disponível, a AP já está disponível, e as habilidades essenciais para o terceiro bimestre também já está disponível. Por favor, Mariana. E como eu falei, pedi para a Mariana colocar, inclusive, no chat, nós temos aí no nosso site todos esses materiais, além de nós termos pastas individualizadas de cada um do componente curricular, aonde vocês podem buscar maiores informações. Visitem o nosso site, visitem tranquilos, vocês podem passear por ele, tem material muito interessante de todas as disciplinas, e sempre aceitamos sugestões aí do que nós podemos estar melhorando dentro desse material. Mariana? Bem, agora, que eu acho que é o momento que mais vai valorar o nosso APPC de hoje, eu vou convidar os professores que se dispuseram a estar aí dividindo um pouquinho do seu conhecimento, das suas experiências, principalmente nesse período de educação remota com todos nós, e eles vão apresentar, e dentro dessa apresentação nós vamos conhecer um pouquinho de cada um, de como que eles estão trabalhando, né, para tentar amenizar os impactos que nós estamos tendo durante esse período de educação remota. Nós vamos começar com o professor Carlos. O professor Carlos é da Escola Amador Bueno da Veiga. Fui eu que fiz o convite, agradeço muito. Eu vou passar a palavra para que ele possa estar contando aí um pouquinho da sua experiência. Obrigada, professor Carlos, ele faz a TPC na parte da manhã, mas ele está aí compondo com a gente também no período da tarde. Obrigado, Roxane. Então, gente, a pedido da Roxane, então eu vou socializar uma boa prática que eu desenvolvi junto com a minha equipe, que eu acho que o trabalho em equipe é essencial, tá? E, se possível, Rodrigo, por favor, pode colocar já o PPT. Então, eu sou o professor Carlos Eduardo, sou professor de Biologia e Química da PEI Amador Bueno da Veiga, tá? Então, essa boa prática, eu tinha colocado ela no grupo de Química do WhatsApp, né? A Roxane viu e fez o convite para mim, tá? Então, essa boa prática, pode passar para mim, Rodrigo, fazer um favor?
Então, essa boa prática está aí para a segunda série, tá? Mas eu apliquei ela tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira. Foi para as 3 séries. Essa boa prática é um pano de fundo. Você pode usar para qualquer disciplina que for, tá? De qualquer área do currículo, ok? Aí, por que está da segunda série? Porque o vídeo que eu vou colocar aí para vocês é justamente para a segunda série. Pode passar para mim, Rodrigo, fazer um favor? Tá? Então, aí está o que foi trabalhado nessa aula, tá? Que é explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e Bohr, tá? Mas isso aí, igual eu falei, é só um pano de fundo. Pode passar, Rodrigo, faz um favor. Então, vou falar um pouquinho da minha escola. A Escola Estadual Amador Bueno da Veiga não é só uma escola, mas sim uma família que buscar estar presente sempre com os seus alunos e buscar novas formas de interação entre todos os seus. Temos orgulho de dizer que, mesmo nesse momento de pandemia, o índice de participação está entre 70% e 75%. Isso graças aos esforços de toda a comunidade que nos abraça e fazemos parte do cotidiano. A devolutiva das atividades já ocorreu já, tá? Através de links do WhatsApp e links do Loom, que é um programinha que eu vou explicar lá na frente também. Pode passar, Rodrigo, fazendo favor. Então, nossa equipe, a partir do segundo bimestre, colocou um formulário Google Forms para ser preenchido pelos alunos. A gente, no caso, a equipe, o que fez? A gente fez videoaulas que foram produzidas através do Loom, que eu vou explicar como é que é a produção, tá? E depois a gente viu que é o seguinte, colocamos o Google Forms a respeito dessas aulas, mas aí a gente viu como que a gente poderia ter uma devolutiva melhor para os alunos, como os alunos poderiam acompanhar essa devolutiva de uma maneira mais eficiente. Então, o que a gente fez? A gente fez os vídeos da devolutiva, tá? E esses vídeos foram compactados para ir para o WhatsApp. Então, o aluno, ele acessa o WhatsApp dele, ele vai clicar lá, mas ele não vai para link nenhum. Ele vai ter o arquivo ali automático para ele, sem a necessidade de link, sem acessar, a necessidade de acessar páginas externas da web. Pode passar, Rodrigo, fazer um favor. Então, aí eu vou explicar para vocês como que é todo o procedimento para vocês poderem produzir seus próprios vídeos, tá? Então, como que vocês fazem? Primeira coisa é acessar a página do Loom. Tá aí o link, tá? Para vocês poderem acessar. Depois que vocês acessam a página, vocês vão baixar o programa, tá? Seta indicando aí para baixar o programa. Importante, não baixem extensão. Vai ter a opção de extensão e a opção de programa. Vocês baixam o programa que é melhor para trabalhar, tá? Pode passar, Rodrigo. Então, o Loom, ele vai gravar sua tela, ele vai gravar toda a informação que você está passando. Acabou de fazer o seu vídeo, ele automaticamente vai te redirecionar para a página do Loom, tá? Aí ele vai fazer o upload automático do seu vídeo, tá? Então ele vai fazer o upload do vídeo e vai ficar o link lá para você, tá? Mas só que aí você tem que baixar o vídeo de novo, porque ele não fica no seu computador. Então está mostrando aí na tela uma setinha num ícone. Aí nesse ícone você vai baixar o seu vídeo novamente, tá? Pode passar de novo, Rodrigo. Então, depois de passar, depois de baixar o seu vídeo, tá? Você vai na página Clideo, tá aí o link também. Só que aí você não precisa baixar programa nenhum. Você só vai na opção Compress, logo na página inicial, que ele vai buscar o seu vídeo e vai fazer a compactação dele, tá? Depois que o vídeo for compactado, você vai baixá-lo de novo, só que dessa vez um arquivo bem menor, que pode ser disponibilizado via WhatsApp, tá? Aí você baixa o vídeo, manda via e-mail para o seu e-mail, abre ele no seu celular e aí você vai ter ele no seu arquivo. E aí você pode disponibilizar esse arquivo para os seus alunos, tá? Pode passar, Rodrigo. Então, eu vou dar um exemplo aí, nessa próxima página, de um vídeo que eu produzi justamente com a devolutiva para os alunos.
Mariana? Só um minutinho que ele não quer seguir, já subiu. Mas o professor estava falando ainda, você colocou o vídeo. Ele estava falando... Podia colocar o vídeo, já, eu já tinha terminado a aula já. Ah, já? Ah, então tá. Obrigada, professor. O professor está aqui tentando dar play no vídeo. Espera aí, só um minutinho. Mariana, qualquer coisa eu subo aqui, tá? Então, sobe, Rodrigo, porque não tá indo. Tá bom. O play aqui. Conseguiu, Rodrigo? De manhã foi tão certinho, né? Mas você ocorre, pelo menos, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Só que essa videoaula é um pouco diferente. Lembra que eu tinha prometido para vocês a resolução de exercícios? Então, vamos resolver os exercícios aqui que foram postados da atividade 1, tá? E não vai demorar muito, não. São 5 questões, então vai ser rapidinho. Então, vamos começar, então? Então, vamos lá. Então, questão 1. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que o quê? Gente, se é eletrosfera, ela vai ter o quê? Elétrons. Se ela tem elétrons, ela vai ter o quê? A parte positiva, negativa e um neutra. Lembra? Falei isso para vocês. Elétron é a parte negativa do átomo, tá? Se a parte negativa do átomo é onde que tem parte negativa, lógico. Então, vamos ver aqui. Contém as partículas de carga elétrica negativa. Correto, é isso mesmo. Contém as partículas de carga elétrica positiva. Não, quem tem positivo é o P de próton. Então, não é. Contém nêutrons, tem carga negativa. Então, nêutron é neutro, o próprio nome está falando. Concentra praticamente toda a massa do átomo. A massa do átomo se encontra onde, gente? A maior parte. No núcleo. Tem massa no elétron? Tem, mas ela é muito pequena. Ela é considerada desprezível. Lembra que eu falei isso para vocês? Contém prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons estão no núcleo. Então, a letra correta é a letra A, tá? Então, vamos para a próxima. Opa! Passou um pouquinho, não tem problema, nós voltamos. Problemas técnicos no vídeo, acontece. Vamos lá. Fogo de artifício utiliza sais diferentes íons metálicos misturados com material explosivo. Quando incendiados, emite diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário cor verde, de cobre cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de... Então, gente, é aquele que fala de energia, que os elétrons passam de um lugar para outro, de uma eletrosfera para outra. Onde que a gente vai ver isso? Ó, um aqui a gente já pode eliminar de cara. Nas aulas a gente falou desse Millikan aqui? Não, isso aqui provavelmente nem é modelo atômico. Então, isso aqui a gente já elimina. Dalton, lembra que eu falei para vocês? É o modelo que é considerado bola de bilhar, então não pode ser esse. Thomson era uma bola de bilhar, só que tinha elétrons
na sua Constituição, então não pode ser esse. Aí a gente fica entre Rutherford e Bohr. O que acontece? Rutherford e Bohr são modelos, tem o Rutherford e o Rutherford e Bohr. Rutherford a gente só fala do quê? Das eletrosferas, mas mudança dos elétrons de camada, quem introduziu foi Bohr. Ele melhorou o modelo de Rutherford. Então a letra correta nesse caso é a letra B. Vamos para o próximo. Gente, desculpa a buzina aí, viu? Acontece na hora que a gente está gravando, né? Desculpa pela buzina que está tocando aí. Vamos para o próximo. Leia o poema apresentado a seguir. Olha só, química utilizando português. Que lindo, né? Pudim de passas, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, átomos. Às vezes são essas coisas em química escolar. Lindo, né? O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete ao quê? Gente, tem pudim de passa. Tem pudim de passa? O que ele tem? Tem Thomson. Então, onde que a gente vai procurar? Tem Thomson aqui? Tem. Tem nos outros? Ó, teóricas explicativas, ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier. Não tem. Os aspectos dos conteúdos da cinética química no contexto celular. Cinética química não é isso, tá? Cinética química, vocês vão ver até ano que vem. As relações de comparação entre núcleo e eletrosfera, bolinha e campo de futebol. Não é essa comparação que ele está fazendo, porque esse campo de futebol só foi citado uma vez, tá? E as diferentes dimensões representacionais do sistema solar. Aqui não está falando nada disso, de representação. Então, a única que vai se encaixar, pudim de passa, campo de futebol, bolinhas se chocando, os planetas do sistema solar, tudo isso tem a ver com o quê? Pudim de passa, Thomson. Bolinhas se chocando, Dalton. Planetas do sistema solar, Rutherford. Então a letra correta é a letra A. Vamos para a próxima. Spex-Amann. Considere as seguintes afirmações referentes à evolução dos modelos atômicos. Então vamos lá. Primeira afirmação, no modelo de Dalton, o átomo é dividido em prótons e em elétrons. Tá certo isso daí? Não, né, gente? Por quê? Porque do Dalton ele é só uma esfera maciça, mais nada. Então, já aqui a gente já pode eliminar duas alternativas. Qual que a gente pode eliminar? A, B e a E. A gente só vai ficar entre a C, a D e a A. Já ajuda, né? Então vamos lá. No modelo de Rutherford, os átomos são constituídos por um núcleo muito pequeno e denso, e carregado positivamente. Ao redor do núcleo estão distribuídos os elétrons como planetas em torno do Sol. Está certo? Ah, não está, gente? Está sim. Ele falou que ele é carregado positivamente e que os elétrons estão em volta. Então, essa aqui está correta. Tá? Próximo. O físico inglês Thomson afirma em seu modelo atômico que um elétron, ao passar de uma órbita para outra, absorve ou emite um quantum fóton de energia. Foi Thomson que falou isso? Lembra da última questão que eu falei? Não foi Thomson, foi quem? Foi Bohr. Então a única correta é a 2. Então a letra correta é a letra D. E vamos à última questão. O NESP. A lei da conservação da massa, enunciada por Lavoisier em 1774, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que durante uma transformação química, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Sempre falei isso para vocês na sala de aula. Essa teoria pode ser explicada alguns anos mais tarde pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei da conservação de massa de Lavoisier é a de que átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Dalton falou isso? Falou. Dalton falou isso, tá? Se vocês pegarem lá a minha aula, vocês vão ver que é uma das coisas que ele fala logo de cara. Então, essa aqui está correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Tá certo isso? Tá. Mas vocês têm que ter cuidado com uma coisa. Tá certo, mas tem a ver essa alternativa com o enunciado? Não, gente. Isso aqui está corretíssimo, mas ele quer saber em relação a Dalton. Dalton falou isso daqui? Não. Dalton ele simplesmente falou
que o átomo é uma bola esférica indivisível. Tá? Então vamos à próxima. Todos os átomos do mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos de caracterização. Ele falou isso? Não. Ele falou que cada um tem sua característica própria, então está errado. O elétron já começa errado. Dalton falou de elétron? Não. Então, vamos só terminar de ler, mas ele não falou. O elétron, o átomo, pode ter certas quantidades específicas de energia. Isso está certo? Ah, mas tem a ver com Dalton? Não. Toda matéria é composta de átomos. Gente, isso aqui está certo em relação a Dalton, tá? Toda matéria é composta de átomos. Dalton falou isso, só que tem que ter muito cuidado ao analisar. Ele quer saber em relação à lei da conservação da massa. A que tem mais a ver com é a A, não é a E. É a ver com Dalton? É, mas a que tem mais a ver é a A, tá? Então, é isso, a aula de hoje. Espero que tenha ajudado, elucidado vocês a pensar mais um pouquinho, tá? E a gente se vê na próxima aula. Até mais, meus alunos. Só coloca o último slide para mim, Rodrigo, fazer um favor. Então, pessoal, primeiro de tudo, gostaria de deixar meu muito obrigado, tá? Por terem assistido o vídeo. E esse material foi justamente produzido para a gente ter maior interação entre professor e aluno. Por quê? O aluno vê a devolutiva ali, ele vai ver o que ele acertou, o que ele errou, o que ele tem dúvida. Depois ele entra em contato com o professor e esclarece suas dúvidas, tá ok? Então, vou deixar meu muito obrigado, principalmente também para o Grupo Amador Bueno da Veiga, onde eu trabalho, tenho muito orgulho de estar lá, e para a diretoria de ensino também, poder deixar dessa oportunidade para a gente. E muito obrigado ao Roxane também por ter disponibilizado essas boas práticas para mostrar para vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada você, professor Carlos, por ter aí nos dado a oportunidade de compartilhar essa boa prática com a gente. O Loom é algo que é muito interessante o uso, porque ele transforma o arquivo em um arquivo pequeno, e eu acho que o que chamou muito a atenção no grupo de Química, quando ele apresentou, foi justamente essa possibilidade, você está compartilhando com o aluno, mesmo por WhatsApp, porque você consegue atingir um maior número de alunos dentro desse processo. Obrigada, professor Carlos. Obrigado por ter vindo fora do seu horário compartilhar com a gente. De nada. Fica aí os nossos eternos agradecimentos. Ok. Bem, dando continuidade, Rodrigo, você coloca para a gente o PPT? Coloco sim. Ou se vai... Mariana já está subindo. Obrigada, Mariana. Agora nós vamos para o depoimento do professor Cristiano. Agora é o professor Cristiano, nosso próximo professor é o professor Cristiano, ele é professor no José Marcondes, ele dá aula na área de biologia, e ele não pôde estar agora no período da tarde, então a gente vai estar passando um vídeo para que vocês possam ver a boa prática. Rodrigo, você sabe para a gente, por favor? Sobre o cenário. Desculpa, pessoal, pelos problemas técnicos.
Bom dia a todos. Sou Cristiano, professor na Escola Dr. José Marcondes de Matos. Passando aqui hoje para conversarmos um pouco sobre atividades remotas, boas práticas. Todos nós, professores, sabemos que estamos passando um período de grandes desafios, onde temos que nos reinventar a cada dia. Mas, por exemplo, este vídeo, a elaboração deste vídeo, é um desafio que nós estamos passando, né, para conversarmos com os nossos colegas, para interagirmos com os nossos alunos, mas também entendemos que é um período de grande aprendizagem. E, nesse sentido, pensarmos em uma atividade que pudesse contemplar habilidades, pudesse contemplar os conteúdos propostos, pudesse ser atrativa para o nosso aluno, que essa atividade também pudesse chegar em sua residência e, de repente, de uma maneira direta ou indireta, envolver também os seus familiares, não é fácil. Então, pensamos em algo prático, em algo que o aluno tivesse em sua residência. Por exemplo, a utilização do celular na elaboração dessa atividade, embalagens do cotidiano, e assim nós enviamos a proposta para os alunos de maneira digital, utilizando o Google Sala de Aula, para que eles pudessem elaborar a atividade com algo que fosse presente no seu dia a dia. E assim, nós propusemos que eles fotografassem embalagens que tivessem os dizeres que aquele produto não seria ofensivo à camada de ozônio. Que eles pudessem utilizar dos mais variados aplicativos de edição de imagem para editar estas fotos. E ao começarmos a corrigir essas devolutivas, foi uma grande surpresa, onde uma aluna enviou, na época, um pequeno vídeo, um mini vídeo, contextualizando a camada de ozônio com a embalagem. Isso nos deixou bastante felizes, porque esta aluna ela foi além da proposta da atividade. Ela, por exemplo, né, mostrou ali naquele vídeo a competência 5 da BNCC, que no caso trata sobre a questão do uso de ferramentas digitais, né? Isso nos deixou bastante contente, onde nós pudemos observar que os nossos alunos, através daquilo que está na sua residência, que eles pudessem criar algo criativo, pudessem criar algo que viesse de encontro com tantas ferramentas, tanto de pesquisa na área de meio ambiente, como também na área de tecnologia educacional. Então, era essa mensagem que eu gostaria de trazer, este pequeno relato, né? E que para nós, professores, que vivenciamos a educação todos os dias, nos traz uma satisfação pessoal, profissional muito grande. E eu gostaria, então, de encerrar agradecendo a oportunidade. Tudo de bom.
Rodrigo? Roxane, uma maravilha, né, a gente ouvir a fala do professor, a felicidade que ele coloca, né, a atividade como os alunos trouxeram, isso é muito satisfatório mesmo, né. Então, a gente vai bem interessante esse finalzinho, né, que coloca aí o aluno, né, essa interação professor-aluno nessa fase de educação remota, ela é muito importante até para estar estimulando, desde que possível, né, essa interação, para estar estimulando o trabalho do aluno. Sim, com certeza. Então, a gente vai dar sequência aqui nas boas práticas. Agora, a gente vai passar um vídeo da professora Tainara, na qual ela faz um trabalho utilizando a ferramenta podcast. Então, vamos apreciar esse vídeo que ela produziu para nós. Olá a todos que estão ouvindo por aí, né? Meu nome é Tainara, sou professora da Escola Estadual Bairro da Vargem Grande e vim aqui hoje para apresentar um pouco das boas práticas que estamos fazendo na escola em que eu atuo, agora nesse período de quarentena. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Então, vim falar, socializar um pouco sobre essa boa prática. Pois bem, o que foi essa boa prática? Foi o podcast do Dia Nacional da Ciência. Quem organizou fui eu, a professora Tainara, e também a professora Gislaine, que leciona ciências, projetos de vida e eletivas lá na escola. Não teve um componente curricular específico para trabalhar esse projeto. Na verdade, a gente colocou aqui como sendo ciências, mas no seu sentido de uma prática sistemática e que embasa conhecimento científico por meio de métodos, né? E quem participou foram os alunos do ensino fundamental anos finais lá da escola e alguns alunos também do ensino médio. Pois bem, essa atividade foi multisseriada, né? Visto que envolveu de sexto ano no ano e de primeiro a terceiro ano do médio. E por ter sido dessa forma, nós não conseguimos desenvolver competências e habilidades específicas de uma determinada disciplina. Mas, com isso, a gente conseguiu contemplar competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Duas delas, no caso. A primeira, de pensamento científico, crítico e criativo, e a segunda, sobre cultura digital. E, além disso, também conseguimos trabalhar as competências socioemocionais de confiança e responsabilidade. Bom, a minha escola e minha turma. A escola é uma comunidade escolar localizada na zona rural do município de Natividade da Serra, e a maioria dos alunos não tem muito acesso à internet. O acesso deles é um pouco mais limitado e restrito. Sabemos que alguns desses alunos estão conseguindo assistir às aulas do Centro de Mídias SP, mas muito pouco, pelo que foi relatado, e eles dependem mais de fazer as atividades impressas elaboradas pelos professores. Quem fica encarregado de entregar essas atividades para os alunos é o diretor da escola. E depois que elas são feitas, ele volta num prazo combinado para recolher essas atividades. Bom, apresentando então a boa prática, né? Nós fizemos um podcast criado durante esse período da quarentena para expor as atividades da nossa escola. E dentro dele a gente produz episódios com conteúdo sobre curiosidades, cultura, atualidades, dentre outras temáticas. E como que surgiu essa ideia, né? Partiu principalmente da questão da busca ativa dos alunos, poder contactar eles nesse período de isolamento e também mantê-los ativos e envolvidos com as atividades da escola. E, além disso, pensamos em produzir esse material de forma que a gente pudesse reutilizar ele no retorno das atividades presenciais também. Bom, como que isso foi apresentado para os alunos, então? Eu e a professora Gislaine, nós convidamos os alunos carinhosamente, através do WhatsApp, seja pelos grupos que a gente tem das salas, ou pelo privado, né? Coloquei aqui um print do convite da manifestação dos alunos, né, a respeito dessa prática. E esses alunos, com muita estima pelas professoras, participaram com muita dedicação.
Alguns quiseram entender um pouco antes qual era a proposta, o que eles precisariam fazer, mas após entender e superar um pouco a vergonha, eles acabaram participando. E aqueles alunos que já tinham participado dessa atividade anteriormente já sabiam o que tinham que fazer. Bom, então esse é o primeiro passo, né? Contactar os alunos, propor a atividade e esperar que eles aceitem. O segundo passo é a gente montar o roteiro do podcast. Pela internet dele ser limitada e para montar o roteiro exige que a gente tenha um pouco de pesquisa, na verdade, quem monta esses roteiros até então são os professores da escola. Em específico, para esse episódio do Dia Nacional da Ciência, nós convidamos os outros professores de outras áreas para contribuir com o texto, porque ciências é algo muito abrangente. Então, cada professor de sua área pode falar de um cientista. Então, no caso, participou a professora de língua portuguesa, de sociologia, de história, educação física, biologia, tecnologia, matemática, física, química, geografia e entre outras disciplinas. Bom, o terceiro passo é dividir o texto. Como o texto ficou muito grande, visto o conteúdo que a gente ia trabalhar, os alunos e os professores participaram das gravações. Bom, dividi o texto, enviou para eles, agora é hora de gravar. Essas gravações eram feitas pelo WhatsApp mesmo, como um áudio de WhatsApp. E era passada a seguinte orientação, que você precisa estar num lugar mais calmo, com pouco som, né, poucos ruídos, e que você tem que fazer uma leitura mais pausada, serena, né, para que a gente consiga ter uma fluidez na hora do ouvinte ouvir o podcast e que tudo fique bem claro e nítido na cabeça dele de todo o processo do texto. Bom, depois que era gravado todos esses áudios e chegava na mão das professoras e organizadoras, esses áudios eram concentrados na minha mão para que eu pudesse fazer a edição do podcast pela plataforma da Anchor. Essa plataforma permite que a gente coloque música de fundo, que coloque abertura, enfim, é uma plataforma que tem N formas de se trabalhar com ela. Depois que é feita a edição do podcast, então vem a publicação também, feita pela plataforma da Anchor, e divulgação, ou seja, mandamos para os alunos e eles vão mostrando para parentes, né, família, amigos, vizinhos e tudo mais. Bom, o resultado final, a gente tem o podcast, né? Hoje a gente já tem 28 visualizações desse episódio, por enquanto. Para quem quiser depois consultar, aqui está o link para poder ouvir esse material, que ficou muito bom. E também, a plataforma da Anchor, depois de um número X de ouvintes, ela disponibiliza para que seja ouvido também em outras plataformas, como, por exemplo, o Spotify, que é uma plataforma bem conhecida. Os alunos aceitaram bem a proposta, essa proposta, e também as seguintes que vieram e que estão por vir também de outras produções. E o próximo passo, a gente pensa em fazer com que os alunos agora façam os roteiros dos temas que eles queiram. Então, a gente vai fazer uma votação, uma enquete no grupo do Facebook, para que eles possam escolher o tema e a gente vai orientando pouco a pouco como construir esse roteiro. Aqui estão as nossas referências com relação às competências que abordamos e fica meu muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui hoje e comunicar dessa boa prática que fizemos lá na escola. Mais uma excelente prática da professora Tainara, né? Dá gosto de ver o quanto os nossos professores estão se desdobrando para conseguir atender os nossos estudantes nessa fase de pandemia. A gente observa que cada um, dentro da sua realidade, traz uma proposta diferenciada, traz uma proposta que, agregando ao trabalho de todos na unidade escolar, ela faz a diferença e está dando aí a oportunidade aos nossos alunos de complementar o seu aprendizado, mesmo nesse momento que eles estão longe da unidade escolar. Rodrigo, quem é o próximo que você vai trazer para nós? Sim, só complementando sua fala, uma maravilha, né, de boa prática que a professora Tainara acaba de nos apresentar, né, fantástico trabalho através do podcast. E como a Roxane mesmo colocou, né, cada um adaptando a melhor tecnologia à sua realidade. Isso é muito interessante e muito
contribuidor para todos nós, né? Então, o próximo vídeo que eu vim trazer aqui é do professor Daniel, da Escola Ricieres Nathalie, e ele vai apresentar um pouco das boas práticas dentro da disciplina de Física. Bom dia a todos os professores, bom dia ao núcleo pedagógico. Gostaria de agradecer a oportunidade para apresentar minhas práticas pedagógicas. Bom, hoje trouxe para vocês uma pequena apresentação rápida e objetiva de um pouquinho de como é meu trabalho com os alunos agora à distância. Bom, visando a grande dificuldade que nós temos em conseguir atingir nossos alunos com as atividades, as habilidades e competências que eles têm que estar aí trabalhando durante o ano letivo, e diante dessa pandemia que dificultou muito o trabalho, porém abriu muitas portas, possibilitou muitas outras ferramentas e muitas outras práticas que nós jamais podíamos imaginar que muitos de nós seríamos capazes de estar desenvolvendo com nossos alunos, é claro. Bom, eu, diante dessa dificuldade grande de conseguir atingir todos os alunos, fazer com que eles tivessem acesso às atividades ou grande esclarecimento das habilidades e competências dentro da área de física, pensei numa outra estratégia para conseguir atingir esse aluno de forma mais efetiva, através dos experimentos. Bom, porque não dá para falar de ciências da natureza, física, química, se não tiver a prática, certo? Então, pensando nisso, nessa dificuldade dos alunos, comecei a trabalhar com mais dinamismo a questão do experimento, do protagonismo juvenil, tornar esse aluno mais participativo no seu aprendizado. Ele ser o protagonista das suas atividades, dos seus experimentos, e com o auxílio mínimo que eu pudesse dar para ele, né? Bom, pessoal, então hoje eu trouxe uma apresentação bem rápida, porque o tempo é curto. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade do Rodrigo em ter me convidado para fazer essa apresentação. Tá ok? Vamos lá, pessoal? Bom, então vou socializar com vocês hoje as boas práticas. Bom, o tema da aula de hoje é física, né? A matéria é física no ensino médio. E eu sou o professor Daniel, da Escola Ricieres Nathalie, estou lá na PEI, com aulas de física no ensino médio. Bom, o trabalho que foi desenvolvido aqui, que eu vou apresentar para vocês, foi no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. Porém, eu trouxe para vocês hoje um trabalhinho
do segundo ano A. As habilidades que foram trabalhadas, a habilidade que eu coloquei, que eu selecionei para vocês, foi reconhecer a evolução histórica do modelo de calor, a unificação entre trabalho mecânico e o calor e os princípios de conservação da energia. Aí, no SAEB de língua portuguesa, D5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinhos, fotos, etc. Bom, porque nós não podemos falar de física se nós não estamos falando de leitura e interpretação de texto, certo? Em matemática, na D15, resolver problemas que envolvam variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Bom, também não dá para falar de física se nós não falarmos de matemática. Os cálculos, regras, fórmulas, enfim, entre outras coisas aí que os alunos vão ter que aprender. Bom, pessoal, a unidade temática é calor como energia. O objetivo do conhecimento é levar o aluno a reconhecer os tipos de trabalho mecânico e calor, ou térmico, certo? Bom, a minha escola e minha turma. A aula aqui apresentada foi desenvolvida com alunos da Escola Estadual Reciares Nathalie. E devido ao maior número de alunos morarem em zona rural, os alunos enfrentam grande dificuldade na entrega dos trabalhos, devido à internet. O acesso lá é muito precário. Então, devido a isso, dificulta um pouquinho o trabalho, certo? O experimento aqui apresentado foi desenvolvido com os alunos do segundo A. É uma sala que apresenta um desenvolvimento consideravelmente bom, mesmo com as dificuldades e os desafios, os alunos têm progresso satisfatório. Conseguem acompanhar as aulas, a entrega das atividades tão bem legal. Bom, eles conseguem acompanhar direitinho. Então vamos lá para a nossa boa prática. O experimento utilizado foi sugerido no Caderno do Aluno, volume 2, segundo bimestre, vela giratória, com o objetivo de tornar o aluno protagonista, e hoje passamos por uma fase que trabalhamos realmente o que é ser protagonista, pois o aluno que vai correr atrás do seu aprendizado, ele que tem que ter interesse, ele que tem que demonstrar maior interesse aí nessa nova jornada da vida dele, né? Porque ele está ali, nós estamos ali mediando, orientando, norteando todo esse trabalho, porém é ele que tem que dar o pontapé final, inicial e o final. Já falamos desse assunto há algum tempo e hoje é o momento mais adequado para colocar o aluno no centro dessa prática, onde ele será realmente o protagonista das suas práticas e escolhas, suas vivências e total interesse. Como surgiu essa ideia de trabalhar com experimento? Mas, bom, tem as aulas práticas, as aulas teóricas, nós fazemos pelo Google Classroom, com liberação de atividade, lista de exercício, fazemos no Meet, fazemos no WhatsApp via vídeo, conversamos, fazemos leitura interativa com os alunos, esclareço as dúvidas, mostro o conteúdo, como se fosse uma aula normal. Porém, achei que a aula teórica assim, ainda ficou um pouco vaga. Comecei a lançar desafios. Esse de hoje é um experimento, dentre vários que eu já postei, dentre vários que eles já me deram feedback, através do template. O template é um modelo de trabalho onde o aluno só preenche para mim, né? Vem tudo orientado ali, e ele vai preenchendo esse documento, né? Com as orientações que estão contidas ali. Fotos, vídeos, textos, resumos, enfim, depende aí do objetivo do professor. Bom, e com isso ficou muito mais fácil de trabalhar esse experimento. Bom, e o feedback que os alunos estão dando está muito bom, porque eles estão bem interagidos, eles estão bem comunicativos, ali, às vezes tem ali falta de material, não tem dinheiro para comprar, mas às vezes tem como a gente adaptar o material reciclado, que ele tem em casa mesmo, não utiliza mais. E está sendo muito legal, está sendo muito bom essa prática. Bom, acredito que na área da ciência da natureza não dá para falar desses componentes se não vierem acompanhado da prática, certo? Falar de ciência da natureza, falar de física, química, biologia e não colocar o aluno na prática, mostrar, deixar com que ele veja, que ele escute, que ele fale, que ele dê a opinião dele, fica difícil.
né? Fazer com que o aluno vivencie, produza, veja, toque, escute, pois é uma área que deve trazer o aluno para vivenciar na prática tudo o que ele viu na teoria, através de leitura conjunta, explicação do professor e, por fim, no experimento. O trabalho foi acompanhado pelo PCA e PCG. Bom, o meu coordenador de área também esteve junto, viu as práticas, a minha coordenadora geral também estava ali, viu muito dos feedbacks que os alunos deram, e assim, foi muito produtivo. A gente comentou nos HTPCG e foi muito bom. Bom, o retorno que os alunos estão dando está sendo muito produtivo e riquíssimo para novas práticas. Bom, o trabalho é desenvolvido sempre com o objetivo de integrar as habilidades com as outras disciplinas, ou seja, mostrar para o aluno que sempre um componente curricular está diretamente e indiretamente ligado com os demais. Fazer, o que ele, fazer com que ele entenda que uma disciplina se comunica com a outra em diversas situações, através das habilidades e competências. E o professor, por sua vez, está sempre em alinhamento com os demais professores, para que os conteúdos sejam sempre complementados em suas habilidades. Para esse experimento foi desenvolvido uma aula pelo Meet, ou seja, agora vamos para o nosso experimento em si. No Meet nós falamos um pouco sobre o conteúdo, debatemos, fizemos uma roda de conversa com os alunos, onde os alunos tiveram uma aula seguindo o caderno do aluno, com leitura conjunta e orientações das atividades sugeridas, e orientado como deveriam realizar o experimento. E também lançamos como desafio para o aluno. E deixamos um prazo de 5 dias para a confecção e apresentação do experimento, através de vídeo, e no total, os alunos foram muito bem na realização e apresentação do vídeo e das atividades também. Bom, partindo daí, apresentamos para o aluno nosso roteiro, né, de trabalho, como seriam as habilidades, competências que eles deveriam desenvolver durante esse processo. No roteiro, a gente falou sobre as habilidades e competências, falamos sobre a quantidade de aulas, colocamos uma lista de exercícios, seguindo ali e conectado com o experimento, né, para que ele tenha mais ênfase nas habilidades que ele deveria aferir. O resultado final, como ficou esse resultado final? Foi muito bom. O resultado final apresentado pelos alunos foi muito satisfatório, pois houve a participação integral dos mesmos. Conseguiram, conseguiram atingir os objetivos da atividade e do experimento, cumprindo exatamente o que foi solicitado. E além de desenvolverem as habilidades do currículo, foram além, pois desenvolveram o protagonismo, sua prática e conseguiu atingir seus objetivos. Bom, aí aqui no nosso lado esquerdo tem a lista de exercício, a foto, né, que eles mandaram. Do lado direito tem aí a foto da vela, né, do experimento em si, com os 2 copos, o palito de churrasco e a vela. Bom, aqui eu tenho alguns vídeos também que eu poderia passar para vocês, ok? Só um minuto. Essa é a realização do vídeo do aluno, né? Do experimento, onde a vela se movimenta, realizando energia térmica aí.
Bem, pessoal, mais uma prática exitosa, né, que o professor Daniel acabou de nos apresentar através do vídeo, né, trabalhando a parte de experimentação dentro do componente curricular de física. Ele achou uma certa dificuldade em trabalhar mais do modo teórico e partiu para a parte prática, realmente, da experimentação, sobre toda a orientação dele, né, e ele viu um resultado muito positivo com isso, né, no que diz para nós o vídeo. Então, os parabéns, né, por trazer essa prática e apresentar para todos nós. Agora, seguindo, Roxane vai falar? Não, eu só queria dizer o quanto que assim, né, a gente acha tão difícil fazer a parte prática nesse distanciamento social, e o professor trouxe para nós essa possibilidade, né? Então, é justamente o que eu falo, é tão gostoso você ver que, mesmo com todas as dificuldades, a gente consegue trazer modelos, sugestões que trazem aí uma soma, né, a essa tentativa do professor de manter as aulas o mais próximo do que era, mas trazendo essa interação diferenciada, respeitando os vários modelos que a gente tem. É muito legal. Vamos dar continuidade, Rô. Estou dando continuidade aqui a mais uma prática da professora Priscila, da escola Ruth Sá, também apresentando uma boa prática dentro do componente curricular de física. Vamos dar uma observada agora. Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, sou professora de Física e Matemática. Hoje eu estou apenas no Ruth Sá, né, em Caçapava. Hoje eu vim apresentar duas boas práticas que eu desenvolvi no segundo e no terceiro ano A, né, do ensino médio. Eu peguei a matriz processual 09, né, que é sobre o equivalente mecânico de calor, e esse eu desenvolvi no segundo A, né, e peguei a matriz processual 9, que é sobre a linha de campo magnético de um ímã, né, no terceiro A, então. Eu tentei trabalhar o conhecimento na prática, né, e a autonomia e o protagonismo do aluno, pegando também, né, com esses objetos de conhecimento na BNCC, um aprofundamento da matéria e energia, né, para instigar mais o aluno a investigar e, conforme eu falei no tema, trabalhar o protagonismo no processo de ensino-aprendizagem do aluno, né. Com isso também, nesse desenvolvimento, eu posso deixar muito claro aqui o meu agradecimento à Ruth Sá, à equipe Ruth Sá, que sempre me acolheu. Eu estou lá desde o ano passado, pretendo ficar muito tempo lá, né? É uma equipe que dá bastante abertura para nós desenvolvermos essas habilidades, né, que nós temos desenvolvido no decorrer do bimestre, tudo que é a parte lúdica, de jogos, experimentos, no caso de física, né, e eles acreditam nesse poder de trabalho em equipe mesmo, e assim também é a sua comunidade, os alunos são muito acolhedores, né, tanto com professores que entram novos, como alunos de inclusão, alunos que entram novos, então, assim, é realmente um local maravilhoso de se trabalhar, né, a equipe tenta de todas as formas não deixar ninguém prejudicado perante essa pandemia que nós estamos vivendo aí, né, imprimindo atividades, os pais também são bastante solícitos, acabam indo lá buscar para não deixar, né, nenhum prejudicado nesse momento que nós estamos passando. Para isso, né, para mim estar apresentando as minhas boas práticas, o que eu fiz? Eu criei grupo no WhatsApp,
né, passei o meu número de telefone, quando já foi vinculando o centro de mídia, fui passando o meu número de telefone, também nós, já desde o comecinho, tivemos várias instruções com a equipe, coordenação e direção, para trabalhar no Google Classroom. Então, nós já fomos familiarizando com essa metodologia remota, né, e eu fui tentando buscar aos pouquinhos eles para poder vir, né, para mais perto de nós, porque eles mesmos já estão se sentindo um pouquinho perdidos, nós também, então, tentei acalantar um pouquinho dessa maneira para trabalhar as habilidades, né. Pensando nisso, né, eu pus uma fala aí do Paulo Freire, né, não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nós afirmaremos, nada mais isso do que estamos fazendo, né, trabalhando nos reinventando, né, tentando trabalhar de alguma forma diferente para que isso chegue na maioria dos nossos alunos aí, né, e com isso eu fui trabalhar, então, um experimento, né, na área de física, na prática. E eu vou falar, então, um pouquinho que eu trabalhei, então, a habilidade no segundo A. Eu pedi para que eles trabalhassem essa equivalência de calor com aquelas latinhas de refrigerante ou de cerveja, colocando o detergente dentro e esfregando, né, friccionando as mãos na latinha. Com isso, né, formando aquele calor, né, o calor subindo, formaria a bolha de sabão. E depois de ter passado alguns conteúdos, alguns vídeos, né, comentando, né, argumentando, eu pedi para que eles concluíssem o que eles entenderam sobre isso, né, e entregassem para mim, os que tivessem, né, internet, celular, me mandassem no WhatsApp ou no Classroom, o vídeo ou foto, e com uma conclusão. Saíram coisas excelentes, bacanas, e eu coloquei algumas fotinhas de alguns alunos que fizeram, né, que uma fez até com isqueiro, né, colocou o isqueiro embaixo, outra friccionou a mão, uma não tinha, acabou pegando a garrafa de refrigerante, né, e fazendo o experimento. Então, foi bem bacana esse protagonismo, realmente, trabalhar essa independência deles, o buscar, né, o conhecimento, é bem bacana. Agora, aí tá algumas fotinhas, né, mas aí tá disponível também, esses slides, para depois quem tiver interesse em buscar. E agora eu vou falar um pouquinho do terceiro A, que eu trabalhei, né, a matriz processual sobre os ímãs, né, o eletromagnetismo dos ímãs, né, e pedi para eles pegar aquela lã de aço, a esponja de aço, queimar, né, e com aquela linhaça que ficasse, uns colocaram no papel, outros colocaram no tubinho transparente, eu pedi para colocar no tubinho transparente, que eles iriam visualizar melhor, e passar o ímã por baixo, né, e foi bem bacana, uns comentaram assim, nossa, parece Matrix, né, então, é isso mesmo, é instigar o que eles já têm de conteúdo, né, do que eles já internalizam, e o que nosso dia a dia já mostra na física para eles. E também saíram vídeos excelentes, tem algumas fotinhas, né, e tem alguns vídeos, né, aquele do papel lá, tá vendo, parecendo Matrix, eles vão se desenvolver na linhaça por todos os lados, conforme o eletromagnetismo passa, né. O que eu posso tirar de conclusão dessa parte aí, né? Para mim, foi de grande valia ver alunos escrevendo assim para mim, nossa, professora, se todos os professores pensassem em trabalhar um pouco mais esse dinamismo, né, essas coisas na prática, a gente se envolve mais, então isso para mim não tem preço, né, é isso que a gente quer, nós como docentes, né, plantar a sementinha do saber, plantar a sementinha do conhecimento, né, no coração e na cabeça deles, porque logo essa bagagem aí, ó, está sendo levada para a vida profissional deles, e o que nós podemos fazer para ajudar eles a ter essa independência, né, nós estamos aqui, né, eu sei que não é fácil, em sala de aula, em presença física, já não temos tantos, né, alunos que acabam
desenvolvendo as atividades, mas um ou outro que faça já é de grande valia para nós como docente, né? Então, aqui meu agradecimento, tá, a todos, em especial ao Rodrigo, né, que me fez esse convite da Diretoria de Ensino de Taubaté. Estou muito feliz, espero que tenha agregado algo, né, no conhecimento, e fico à disposição para qualquer eventualidade. Muito obrigada. Mais uma prática exitosa, né, apresentada pela professora Priscila, da Escola Rotsá. Nossos agradecimentos também a ela por ter trazido a nós essa prática desenvolvida, também trabalhando com a parte da experimentação, né. Na fala dela, a gente observa que ela conseguiu ter um maior vínculo, né, dos alunos em trabalhar essa prática, do que propriamente o desenvolvimento somente da parte teórica, né. Toda a conversa com ela também foi pautada em ela fazendo toda a orientação para com os alunos, né, para que não haja também nenhum risco quando a gente propõe uma atividade experimental, né. Agora a gente vai para mais um vídeo de boa prática da professora Débora, onde ela vai apresentar um pouco da boa prática dela no componente de química. Olá, professores. Meu nome é Débora, sou professora do ensino médio de Química, e essa atividade eu realizei com o primeiro ano do ensino médio, no final do primeiro bimestre, e é sobre mudanças de estado físico, na escola Monteiro Lobato PEI. As habilidades que os alunos deverão ter ao final dessa atividade é o de reconhecer o estado físico dos materiais a partir de suas temperaturas de fusão e de ebulição, realizar cálculos e estimativas e interpretar dados de solubilidade, densidade, temperatura de fusão e de ebulição para identificar e diferenciar substâncias e misturas. Ele está na unidade temática de transformação química na natureza e no sistema produtivo, e o objetivo é que o aluno conheça as propriedades das substâncias como temperatura de fusão e ebulição, densidade, solubilidade. A Escola Monteiro Lobato está localizada na região central de Taubaté. Devido a essa localização, ela não possui uma comunidade definida e atende vários alunos oriundos de vários bairros. Ela é uma escola PEI desde 2013, com resultados muito satisfatórios. Agora, na época da pandemia, nós estamos trabalhando online, com aulas pelo Meet, atividades pelo Google Sala de Aula, WhatsApp, e o aluno que não tem acesso à internet faz as atividades remotas. Eu iniciei nesta unidade escolar em maio de 2019, e o que ela me atraiu muito foi o maior tempo e proximidade com os alunos. Então, nós conseguimos conhecer mais os seus anseios. É uma escola que apresenta 2 laboratórios, um de matemática e física e um de biologia e química, o que facilita muito, pois nas outras unidades escolares eu fazia no pátio as práticas.
Em outra instituição que eu trabalho, os alunos comentaram que aulas gravadas e postadas no YouTube são melhores e tem maior facilidade para eles assistirem devido à baixa taxa de download. E com base nisso, eu resolvi ministrar aulas utilizando o Meet e gravando essas aulas do Meet, ou em algumas aulas, fazendo a minha aula no PowerPoint e gravando essa aula e postando no YouTube como um arquivo não listado. Então, se você for lá pesquisar, você não vai encontrar o meu arquivo, apenas pelo endereço. E outra dificuldade que eu já havia observado nas aulas presenciais é a dificuldade que os alunos têm para acessar os links sugeridos pelo caderno do aluno, no caso da Ciência da Natureza, o PHET e o LAPEC. Então, na aula pelo Meet, eu expliquei para os alunos o que é densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, e utilizei o aplicativo, tá, do LAPEC. E gravei também uma videoaula com a atividade para eles fazerem. E os alunos que não têm acesso à internet, eles deveriam pegar o livro didático de Química, Ser Protagonista, volume 1, e ler nas páginas 28 a 32, 41 a 43, e depois realizar as atividades e entregá-las na escola. E os outros, por e-mail, WhatsApp, Google Sala de Aula, ou na escola também. A atividade, esta daqui, ela apresenta uma tabela da mudança de fase da água. Então, conforme ele vai aquecendo, o aluno deve marcar a temperatura e depois construir o gráfico. Então, aqui uma cópia da tela. Para fazer esse PowerPoint, eu fui tirando prints da tela e explicando para o aluno o que estava acontecendo e assim por diante. Aqui, a vantagem desse aplicativo é que o aluno vê a passagem do estado físico, do estado sólido para o líquido, e observa ali que a temperatura vai se mantendo constante até o término de todo sólido virar líquido. O resultado encontrado foi muito bom, principalmente porque no começo do ano letivo, nas primeiras semanas de aula, eu trabalhei construção de gráficos, para trabalhar escala, principalmente, e o colocar os pontos do gráfico. E com o primeiro ano, o resultado não foi muito satisfatório no começo do ano. E com essa atividade, eu vi que eles aprenderam a construir esses gráficos, tá? E outro resultado positivo foi o entendimento do que aconteceu quando aquecemos uma substância pura e também a definição de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Eu achei muito bom a produção de vídeos a partir de uma apresentação do PowerPoint. Aqui eu tenho 2 exemplos de gráficos realizados pelos alunos, onde nós podemos ver uma proporção na escala, os 2 patamares. Então, o resultado foi alcançado. O material foi o currículo de São Paulo, o caderno do professor e do aluno, e o livro didático Ser Protagonista, volume 1. Muito obrigada. Muito interessante também, né, essa boa prática apresentada pela professora Débora,
que desde já eu agradeço, ela traz para nós que às vezes o menos é mais, porque conversando com os alunos, fazendo essa interação com seus estudantes, ela observou que eles queriam algo que eles pudessem estar utilizando mais vezes, ou seja, eles prefeririam que a aula fosse gravada, porque em função de ser uma disciplina um pouco mais complexa, a química é mais complexa para o nosso aluno, eles conseguem estar vendo mais vezes e, com isso, tendo uma melhor compreensão. Então, mais uma vez eu falo, né, é muito interessante, nós temos aí várias práticas, e dentro dessas práticas, cada um dos professores demonstrou para nós que é necessário fazer essa adaptação. Adaptação a quem? Ao nosso público-alvo, que é o nosso estudante, né? Porque a nossa meta como professor é justamente estar atendendo a esse estudante no seu aprendizado. Thaís, fala um pouquinho agora. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo bem agora? Estamos ouvindo sim, Thaís. Ótimo. Bom, então hoje a gente pôde, né, compartilhar boas práticas. Esse é o momento único, né, que a gente está vivendo em função da pandemia. Então, não sabíamos, né, como lidar com tudo isso, como desenvolver, como fazer a nossa profissão acontecer sem estarmos em sala de aula, né? Então, fomos todos pegos de surpresa com tudo isso e foi necessário, como o professor colocou aí para a gente, nos reinventar diante dessa situação em que estamos vivendo hoje, né? E nessa reinvenção, olha quanta coisa a gente conseguiu criar, né, produzir, e às vezes com a ajuda de outras pessoas, às vezes com a ajuda da própria tecnologia. Então, por isso a gente achou importante esse compartilhar, né, boas práticas aqui entre o grupo. Gostaria muito de agradecer a todos que participaram né, desse momento, desse movimento com a gente, de apresentar as suas práticas. Vocês, professores, são as peças fundamentais nesse momento, né, porque sem vocês ali fazendo, dedicando o tempo de vocês, dedicando horas de trabalho, que não foram poucas, né, a gente tem a sensação e até a certeza de estarmos trabalhando muito mais, né, em função dessas dificuldades que a gente encontra, a gente acaba tendo que estudar mais, procurar mais, e isso acaba ocupando o nosso tempo. E ver esse resultado bonito, né, essas práticas tão interessantes é o que faz valer a pena tudo isso. Então, gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos que participaram, lembrá-los que a gente tem os pequenos grupos das disciplinas, aquele espaço é o nosso espaço de comunicação, né, profissional. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às práticas que foram apresentadas, às ferramentas que foram apresentadas hoje, convido a todos que, né, interajam entre os grupos, para que a gente procure ajuda entre os pares. Isso é importante, a gente precisa dessa união. E, por incrível que pareça, foi, né, o distanciamento social que promoveu essa possibilidade de maior interação entre a gente, né? O fato de nos encontrarmos praticamente todas as semanas, isso tem sido um ganho muito produtivo, né? Um ganho muito interessante para a educação, né? Para a nossa formação como profissional e a nossa atuação em sala de aula com os nossos alunos. Então, vamos manter, né, essa união e contarmos um com os outros, né? Então, gostaria muito de agradecer a todos que participaram. Rodrigo, a gente pode subir aquele videozinho da celebração? Sim, vou subi-lo aqui. Tá, então aqui a gente vai apresentar para vocês agora, para poder fechar com chave de ouro esse dia diferenciado que a gente está tendo de formação hoje, um vídeo, né, uma música que traz esse contexto da celebração,
para que a gente celebre esse fechamento de bimestre que foi inusitado, que ninguém esperava que seria dessa forma, mas que concluímos com muito sucesso, né? Entre quedas e levantadas, a gente conseguiu manter aí o nosso padrão e muitas vezes nos surpreender com tudo que é possível fazer com o uso da tecnologia, mesmo no momento em que nos encontramos hoje de distanciamento, né, de trabalho remoto. Então, esse é o nosso muito obrigado, é um carinho, né, da diretoria do núcleo para vocês, professores, uma forma de agradecer mesmo o trabalho desenvolvido por vocês e também, né, falando aqui pelos nossos alunos, uma forma deles agradecerem vocês também, né, por ser um vídeo que aparece um monte de criança, enfim, acaba sendo essa nossa apresentação aí. Pode dar o play, Rodrigo, por favor. Espero que vocês gostem, hein, pessoal? To last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now.
E é isso, pessoal. Então, as nossas boas práticas, né? A gente finaliza com esse vídeo. Espero que vocês tenham, né, dado uma animada aí, porque o dia hoje está meio cinza, meio de preguiça, né? Então, que a alegria, né, da música contagie todos vocês. A Roxane tem uma informação, né, para compartilhar com a gente, Roxane? Não é nenhuma informação, né? Eu não quis falar lá no começo, porque é muito específico de química, mas os professores de química que vão começar agora o terceiro bimestre e tem aula no segundo e terceiro ano do ensino médio, principalmente o terceiro ano do ensino médio, estão se deparando aí com uma mudança, mais uma mudança, que é em relação às regras de nomenclatura da química orgânica. Então, nós tivemos aí na IUPAC uma mudança no final do ano passado, e que está valendo a partir de fevereiro desse ano, sobre as regras de nomenclatura que regem a química orgânica. Eu fiz alguns questionamentos tanto aos meus professores da Unesp, quanto ao grupo de química, em relação a como ficaria isso no Enem e como que isso seria cobrado dos nossos alunos no vestibular, que é uma preocupação nossa. E nós não temos ainda uma definição. Então, ontem, conversando no grupo de química, por isso que eu pedi um tempinho para estar conversando sobre isso, houve uma discussão de como que nós deveríamos trabalhar. E eu acho que nós chegamos no consenso, também chegamos nesse mesmo consenso no grupo de química dos PCNPs do estado de São Paulo, e eu acho que vai ser um consenso também entre as outras unidades escolares dos outros âmbitos, né, que mesmo que sejam estaduais, federais ou particulares, ou municipais, de que nós vamos ter que ter o árduo trabalho de explicar as duas formas de nomenclatura. Quando você explica essas duas formas de nomenclatura, você evita que o aluno não seja atendido na sua totalidade. Então, é interessante a gente colocarmos as regras como estava até final de 2019 e como que ela se modifica a partir de 2020. E falarmos que nós estamos numa fase de transição. Porque, como bem colocado pela professora Débora Comar e pelo professor Josimar, existe a possibilidade ainda de ser cobrado qualquer uma das duas regras, inclusive no Enem. Né? Então, independentemente de como está vindo para nós o material disposto no Estado, é muito importante que a gente traga para que tenha caído a internet da Roxane. Acredito que tenha sim. Ela deve estar voltando aí já e termina a fala dela. Caiu minha fala? Caiu, Roxane. Sumiu mesmo, tá? Voltei? Voltou. Caí aonde? Na parte final da sua fala, né? Então tá, então eu vou voltar. Então, é assim, né? Não é importante a gente ter uma grande quantidade de exercícios. É importante a gente fazer exercícios comparativos, onde eles consigam verificar como que era a nomenclatura e como que ficou a nomenclatura. Eu coloco isso porque muitos dos nossos alunos, hoje até com a divulgação que a gente faz da FATEC, acabam indo aí para as áreas de tecnologia, seja no ensino médio profissionalizante, ou seja mesmo numa possibilidade de alguns alunos que nós temos, né, de estar aí, indo aí para a universidade. E depois eles vão ser cobrados, seja na área de engenharia, seja na área de ciências da natureza, ou mesmo na área que nós temos de saúde, onde a química é muito utilizada. Então, eu acho que a gente tem que ferramentar, assim, os nossos alunos de conhecimento, e eles precisam saber que existem essas duas formas. É isso que eu queria colocar, e queria pedir aí aos meus colegas, né, de química, de física e de biologia, que compartilham professores com a gente, de trabalhar mesmo a orientação, para que a gente possa ferramentar os nossos alunos.
E dentro do grupo de Química, a gente está trocando material. O professor Josimar ontem já colocou alguns materiais muito interessantes, inclusive um que utiliza essa regra de comparação. E se professores que trabalham com outras disciplinas, mas que querem, de alguma forma, utilizam em algum momento a química orgânica e que precisar desse material, a gente deixa disponível aí também para os professores que ministram aula de biologia e ministram aula de física. Tá? E a gente se coloca à disposição, enquanto núcleo pedagógico, para estar apoiando vocês nesse processo. Thaís, devolvo para você a palavra, ou Rodrigo. Bom, pessoal, agora a gente vai encerrar a gravação para poder abrir para interação, né, para vocês poderem questionar, tirarem as dúvidas sobre alguns aplicativos e até mesmo compartilhar, né, aqui alguma experiência exitosa que você tenha, né, para apresentar para o grupo e queira compartilhar isso, tá? Então, a gente vai encerrar a gravação, daqui a pouco a gente libera também o link no chat, tá bom? Vou finalizar aqui.